Olá, 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 meu povo! Tudo bom com vocês? Nossa, quanto tempo, né? A gente teve maratona de live e agora eu fiquei um tempinho afastada, mas tô aqui de novo para a gente fazer uma live especial hoje. Quero falar sobre os óleos essenciais como antissépticos, né? E como a gente pode utilizar, inclusive, na higienização doméstica. Para quem não me conhece, eu sou Carla Campos, eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica, trabalho aí ensinando sobre os óleos essenciais. Olá, Cíntia, tudo bom? Então eu vou agora mandar, vamos ver, né? Hoje é feriado, vou mandar aqui convite para todo mundo, vamos fazer aqui o envio do aviãozinho para a gente poder ter uma conversa muito legal hoje, que eu quero falar sobre esse poder antisséptico que os óleos essenciais têm. E eu vou trazer também umas curiosidades bem interessantes que eu traduzi do livro, né, Aromaterapia, do professor, né, do doutor médico microbiologista, infectologista, Dr. Jean Valnet, que é meu mestre, que eu adoro muito, né? E ele tem no livro dele apontamentos bem interessantes relacionados a essa questão da questão antisséptica, né? De como os óleos essenciais são muito indicados e a gente às vezes não tem noção, né? Inclusive para se ter em casa como uma farmácia mesmo, né? Momentos de machucado, de esterilização dos ambientes, né? Tanto ambiente doméstico como inclusive ambientes profissionais, onde a gente encontra muito micróbio, muito ácaro, né? Fazer a asepsia de alguns lugares é muito importante, né? Para a gente conter proliferação de doenças, inclusive agora que a gente está aí ouvindo dizer de mais, né, de novo, essa questão de mais uma onda da história do Covid. Então é importante a gente ter conhecimento sobre esse poder antisséptico que os óleos essenciais têm para utilizar desse poder, né, desse potencial, para nos apoiar, para nos trazer os recursos que a gente precisa, mas com conhecimento, né? Então, esse conhecimento é bem importante. Estou aqui enviando o aviãozinho para todo mundo, para a gente poder, então, conversar aqui essa noite. Estou enviando aqui porque para as pessoas verem que nós estamos aqui nesse bate-papo bem legal. Tá bom? Bom, vamos lá. Enviei já e concluído. Estamos aqui. Ai, que legal! Quanta gente! Leonora, Rúbia, Vânia, bem-vindas, viu? Bem-vindas. E eu estava dizendo aqui que nós vamos falar então do potencial antisséptico dos óleos essenciais. Acho que vocês devem estar. Nossa, a Carla apareceu justo hoje no feriado aqui na live. Mas é que hoje eu consegui fazer essa live, quinta-feira eu vou fazer outra. E eu quis trazer isso para vocês, porque a gente vem falando muito, né, de aromaterapia clínica, mas e afinal, como que a gente pode utilizar os óleos essenciais para fazer asepsia, inclusive, gente, fazer a higienização de alimentos, fazer a higienização da casa, né? Trabalhar com a higienização doméstica. Eu confesso para vocês que eu, particularmente, eu não uso produto de limpeza faz muito tempo, né? Aqui em casa eu trabalho com vinagre, bicarbonato de sódio, álcool e óleos essenciais. É com isso que eu faço a minha limpeza, né? Claro, eu evito cloro, essas coisas. É muito raro eu usar cândida, cloro, a não ser que realmente porque assim, o descarte disso é muito nocivo, né? O cloro ele é nocivo para nós e para o meio ambiente também. Então a gente tem que evitar, né? E já vejo que tem gente que usa produto de limpeza para tudo. Aí tem o desinfetante, aí tem o Veja, aí tem o limpa isso, limpa aquilo, limpa vidro, né?
Eu limpo o vidro com álcool e óleo essencial de limão. Eu faço sprays aqui na minha casa com óleos essenciais, álcool e água. E é uma delícia, né? Você poder... E não precisa de muito óleo essencial. E alguns óleos essenciais têm um poder antisséptico muito acima do que muitos produtos que a gente encontra por aí. E às vezes a gente fica com receio disso, né? Porque não tem conhecimento. Então, o que é importante? É importante ter conhecimento sobre isso para que vocês possam utilizar com segurança. Oi, Bia, minha amada, Viviane, linda. Ó, as alunas e a Bia também já foi aluna do Saúde Essencial, maravilhosa. Viviane, saúde, a Leonora, aluna da formação Amini. Olha que lindo, hein? Tô gostando de ver. Oi, Fá, saudade, minha lindona. Que gostoso, maravilhoso. Então, eu quero trazer para vocês essas questões e aí quero trazer aqui, né, a tradução de uma parte do livro L'Aromathérapie, do Dr. Jean Valnet, que é um médico, cirurgião, microbiologista, né? Lógico, ele já é falecido, mas ele é o pai da aromaterapia clínica. E no livro dele, L'Aromathérapie, que é um livro que ainda não existe traduzido aqui no Brasil e que está sendo traduzido pela editora Laszlo e deve estar na nossa mão a partir do ano que vem aí em português, né? Que a gente não tem ainda acesso a ele. Eu, graças a Deus, achei esse livro num sebo e consegui fazer a tradução para poder compartilhar com as pessoas. E tem uma parte do livro, como ele era realmente focado, né? O Dr. Jean Valnet, ele era um microbiologista e infectologista. Então, um grande foco da vida dele era estudar essa questão do poder antisséptico, né? Esse poder de que os óleos, que os compostos que presentes nos óleos essenciais têm de combater bactérias, fungos, né? Combater micróbios. E aí ele fazia muitos desses testes, inclusive ele e um outro médico criaram o aromatograma, que era uma forma de medir quais, né, como que os óleos essenciais combatiam esses micróbios, esses vermes. Então eu quero trazer para vocês essa parte do livro, dessa tradução, porque é muito curioso. Eu acho que vocês vão pirar aqui de conhecer isso que ele está dizendo, e eu acho que é surpreendente, vai surpreender vocês. Deixa eu só apagar, pôr no silencioso aqui. Ah, já tá. Para não interromper aqui a gente. Então, o que acontece, né? Poder ter conhecimento desse potencial antisséptico é super interessante, e vocês vão ver o que ele fala aqui, e depois eu quero que vocês vão comentando aí, né? Oi, Roberta, boa noite. Quero que vocês comentem aqui nos comentários conforme eu for falando, para a gente poder ir discutindo a respeito, né? Então, a primeira coisa que ele traz aqui, eu vou estar lendo, tá? Tô com o computador aqui na minha frente, então eu vou mostrar para vocês. Vou estar, né? Então, aqui, ó, né? O que ele fala, o Dr. Valnet fala? Ele traz assim, que a riqueza, né, dos terpenos e dos fenóis, terpenos e fenóis são moléculas, né, presentes nos óleos essenciais. Então, ele traz também, além disso, também os aldeídos, os álcoois, ou seja, as essências naturais que sempre foram consideradas, né, desde a descoberta dos seus constituintes, como dotadas de propriedades antissépticas. Então, olha que interessante, mostrando que diversos compostos presentes nos óleos essenciais, então ele diz, desde sua descoberta, desde que começou, tanto que, ele vai até dizer aqui, né, que Hipócrates, ele fumegava a fumaça das plantas nas ruas para combater a peste. A gente sabe que os vapores, né, dos óleos essenciais, as plantas eram colocadas naquelas máscaras durante a peste negra
para poder ajudar a evitar que as pessoas adoecessem, né? Existe também a questão do vinagre dos 4 ladrões, que foram ladrões que começaram a saquear as casas durante a peste negra. E o que aconteceu é que eles não morriam, eles entravam lá com pessoas, né, mortas, apodrecendo. Era bem, bem triste, né? A peste negra foi um período muito triste mesmo da nossa história, né? E aí, esses ladrões, eles saqueavam as casas e viam que eles não morriam, eles não adoeciam. E descobriram que eles usavam uma máscara que parecia uma águia, assim, um pássaro, e que assim, no nariz dessa águia, desse pássaro, eles colocavam ervas e colocavam como se fosse uma estopa com óleos essenciais. E com isso, né, eles fizeram uma mistura de ervas e óleos essenciais. Outra coisa que eles percebiam é que os perfumistas também não adoeciam. Os médicos, geralmente naquela época, os médicos eram perfumistas. Por quê? Porque as boticas, né, as aromaterias, as farmácias eram de plantas. Naquela época não existia indústria farmacêutica. Então, percebia-se que os médicos, os perfumistas e os ladrões não morriam, não adoeciam. E como? E aí, quando descobriram isso, começaram a fazer aquelas máscaras da peste negra, né, com aquele nariz, para poder que todo mundo pudesse usar aquilo com as ervas, com as plantas. E aí tem algumas ervas, hoje, inclusive lá na França, existe o vinagre dos 4 ladrões, e parece que o Fabian Laszlo também criou lá um óleo essencial, que é o vinagre dos 4 ladrões, porque era realmente diluído em vinagre, né? Eles faziam diluído em vinagre, por isso que chama vinagre dos 4 ladrões. E aí, esse vinagre salvou a vida de muita gente, né? Que eram as plantas, e isso fazia o quê? Tornava antisséptico, conseguia neutralizar a ação dos vírus, né, do que estava ali contaminando as pessoas. E não era só vírus, né, porque depois quando as pessoas começaram a morrer, e aí é fungo, é mofo, é bolor, é a falta de higiene, bactéria, e aí vai crescendo a contaminação, acaba não sendo só de um determinado vírus, né, acaba crescendo e indo para além disso. Então, ele diz assim, que essas essências naturais, né, que são os óleos essenciais, naquela época ele chamava de essências naturais, sempre foram consideradas desde a sua descoberta e de seus constituintes como dotadas necessariamente de propriedades antissépticas, né? Então isso é bem, bem interessante. E aí ele fala algo assim, ele fala sendo que a natureza química das essências era muito variável, e a gente sabe disso, né? Os óleos essenciais têm uma química aí variável, varia de acordo com o solo, com o clima, varia de acordo com a planta, né? Então, mas mesmo sendo a natureza química das essências muito variável, embora o seu poder, desculpa, vou voltar aqui. Mesmo a natureza química das essências, né, dos óleos essenciais sendo variáveis, o seu poder antisséptico é geral. Então, isso é muito poderoso, né? Acredita-se que essa propriedade antisséptica, ela é comum às essências, aos óleos essenciais. E aqui eu vou fazer um parênteses, que é o seguinte, muita gente me pergunta, mas Carla, qual a diferença de essência para óleo essencial? Né? E aí, uma vez eu já respondi em alguma live, mas como aqui no livro dele ele colocou essência, muitas vezes quando você encontrar um livro francês, muitas vezes você vai encontrar eles falando essências, porque são as essências das plantas, né? Diferente de quando você vai comprar uma essência sintética numa loja de perfume para fazer sabonete. Então, quando é uma essência sintética, não tem nada a ver com óleo essencial. É uma essência, um aromatizante que não é tirado da planta, tá? Agora, uma essência natural, retirada, que é mesmo que eles não chamem de óleo essencial,
significa que foi retirado da planta, que é puro, que foi obtido através de destilação, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, tem as essências naturais, que aí são os óleos essenciais. Em alguns livros, talvez você encontre o nome essência. E tem as essências sintéticas, que não tem nada a ver com plantas, são elaboradas lá com aromas, com aqueles lá idêntico ao natural, que nem idêntico ao natural é, e que não são naturais e que, enfim, podem gerar dor. Eu, por exemplo, não posso com essas essências. Dá dor de cabeça, pode gerar danos no seu sistema olfativo, então é bem delicado, né? Agora, quando a gente fala de essência aqui, as essências naturais, essas essências naturais, quando eles falam dessa maneira, eles estão se referindo aos óleos essenciais, tá bom? Então, ele diz assim, embora que o poder antisséptico dos óleos essenciais, das essências naturais, é geral e acredita-se que essa é uma propriedade comum a todos os óleos essenciais, e é verdade. Todos eles têm, em alguma instância, um poder antisséptico. Uns mais, outros menos, mas todos têm, em alguma instância, um poder ou antifúngico, antibacteriano, antiviral, né? Antimicrobiano. Em algum ponto, assim, quando a gente vê, uns são mais potentes que outros. Oi, Liliane, bem-vinda! Uns são mais potentes que outros nesse quesito, né? Que aí são feitas pesquisas para identificar o potencial e tal. Alguns também, além disso, têm potencial anti-inflamatório, né? Que a gente sabe. Mas todos os óleos essenciais, todos os compostos, em alguma instância, têm um poder antisséptico, e é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, lembrando quem está chegando agora, eu estou falando do Dr. Valnet, que é um médico, microbiologista, infectologista, que escreveu esse livro, La Aromathérapie, e foi publicado em 1964, mas é muito atual, e ele é considerado o pai da aromaterapia clínica. E hoje eu estou trazendo para vocês como a gente pode identificar esse poder antisséptico dos óleos essenciais, inclusive para poder fazer a higienização da nossa casa. Para a gente poder fazer a asepsia, não só da casa, mas de um machucado, né? Você saber que esse poder antisséptico é muito presente nos óleos essenciais, né? Então, ele diz assim, acredita-se que é uma propriedade comum e que deve ser atribuída às propriedades físicas, né? Para alguns autores, existe ali uma ação desinfetante das essências aromáticas, né, das essências naturais, dos óleos essenciais. Então, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né, que realmente, quando a gente pode utilizar um óleo essencial com potencial desinfetante de um ambiente, por exemplo, de uma mesa, de uma superfície, né? Que nem agora essa questão de pegar Covid, de desinfetar, borrifar nos lugares, e tem um potencial muito grande desinfetante, e é isso que ele está colocando aqui, né? Para alguns autores, a ação desinfetante é proporcional à diminuição da tensão superficial. Para outros, seria uma substituição na camada limitante de células vivas. E aí ele traz uma citação de um professor, que é o professor Griffon, né? Griffon, que conclui o seguinte, ele diz assim, a dispersão na atmosfera de um líquido com óleos essenciais consegue uma desinfecção muito clara do ar, resultando em uma redução considerável ou total de germes microbianos pré-existentes. Gente, vocês anotaram? Pega aí papel e caneta e anota isso que eu tô falando. Eu acho que eu falei muito rápido, eu vou repetir. Oi, Lilian! Lua, todo mundo chegando, Cassi, Sol, Pri, bem-vindas, viu? Então, olha só, o professor Griffon, ele diz assim, a dispersão na atmosfera de um líquido estudado, né, de óleos essenciais, que
unindo óleos essenciais, que aí você pode fazer, né? Tem as misturas, inclusive, não sei se vocês viram, eu tô lançando agora, durante o Black Friday, o meu curso básico introdutório para quem quer aí começar a fazer, né, estudar óleos essenciais, na verdade, aprender a usar no dia a dia, não, né, porque a gente tem já a turma que faz a formação em aromaterapia clínica, mas tem muita gente que quer utilizar os óleos no dia a dia com mais segurança, com mais responsabilidade. Então eu lancei aí no Black Friday com desconto para vocês e tem lá uma aula bônus bem especial sobre higienização doméstica com várias receitas, tá? Com várias receitas para vocês. E também sobre cozinhar com óleos essenciais também faz parte lá dos bônus do curso. Então, se você quer tá tendo mais segurança, usar os óleos essenciais com mais segurança, com mais responsabilidade, sem desperdiçar óleo, sem ficar com dúvida na hora de usar, né? Isso não é para você ser um terapeuta nem atender outras pessoas, para você cuidar de você e da sua família. Esse curso é para você, tá? Então, e lá você vai aprender as receitas sobre como cuidar da sua casa, como fazer a limpeza doméstica com os óleos essenciais. Então, o que o professor Griffon falava? Ele falava que a dispersão na atmosfera de um líquido estudado contendo óleos essenciais consegue uma desinfecção muito clara do ar, resultando em uma redução considerável ou total de germes microbianos. Então, gente, considerável ou total, né? Então, calme aí. Aí, olha só, em 1960... o Dr. Bidault, ele havia reconhecido o papel terapêutico dos óleos essenciais que atribuiu à prevenção de doenças, inclusive doenças infantis, coqueluche, coriza, epidemia da gripe, doenças crônicas do trato respiratório, pneumonia. E aí ele confirmou experimentos sobre a ação germicida de determinados óleos essenciais sobre alguns bacilos, o bacilo da coqueluche, o bacilo da gripe, o bacilo da tuberculose, e as suas observações clínicas comprovaram que a desinfecção do ar ambiente onde o paciente vive tem ação terapêutica preventiva. Então, isso é muito interessante se a gente pensar em escolas, né? Porque crianças, às vezes, quando volta para a escola, quem é mãe aí sabe, crianças que voltam para a escola, às vezes não fica gripada, porque às vezes tem outra criança, então vai passando de um para o outro. Quem faz parte do curso vai ter acesso a essas informações? Ah, vou pensar nesse assunto depois, Leonora. Vocês já têm tanta coisa, depois eu vou pensar em que eu posso fazer. Aí a gente vê como eu posso dar essas informações para vocês. Vou pensar nisso. Aguarde-me. Viu? Então, aí o que acontece? Ele dizendo, né, que a desinfecção do ambiente onde o paciente vive tem uma ação terapêutica preventiva. Então, essa questão da gente desinfectar a casa, né, a escola, o consultório, às vezes, né, as salas clínicas. Oi, Iti, maravilhosa, viva, Viviane. Então, assim, fazer essa desinfecção dos ambientes é muito importante, principalmente ambientes onde escritórios, né? Então, quando a gente fala de higienização, não é só fazer limpeza, fazer faxina, mas é você desinfectar ambientes para prevenir doenças. Agora, a gente viu muito bem com a questão do Covid, que a gente tinha que passar álcool gel na mão, lavar as mãos, usar máscara, né? Então, a higienização dos ambientes tem uma ação terapêutica preventiva, principalmente se você tiver um uso consciente de alguns óleos essenciais antissépticos que vão ajudar a eliminar germes, né? Então, olha só, ele diz assim,
que as indicações não podem ser consideradas indiferentes, que elas são muito relevantes. Por quê? Aí ele aponta assim, porque há 5 germes microbianos por metro cúbico de floresta. Então, imagina, numa floresta tem 5 germes microbianos por metro cúbico. E aí agora, pasmem, vocês querem se assustar? Então, já vou falar para vocês verem como tudo isso que eu estou dizendo é importante. E aí, se vocês acharem importante, eu quero que vocês apertem aí foguinho ou assim, né? E me conta aí como foi descobrir isso que eu vou falar agora. Ele diz assim, que numa floresta tem 5 germes microbianos por metro cúbico, mas que num apartamento, numa cidade, por exemplo, existe 20.000 germes microbianos por metro cúbico. Entenderam? Coloquem aí foguinho, caretinha, quero saber como que é para vocês ouvir isso. Num apartamento, numa casa, né? Imagine mais ainda, mas num apartamento pequeno, existe 20.000 germes microbianos por metro cúbico. Aí ele coloca assim, no salão do automóvel, num shopping, num lugar assim, né, mais frequentado por muitas pessoas, existem, sabe quantos? 9 milhões de germes por metro cúbico. 9 milhões. 20.000 em um apartamento, numa casa, né, num apartamento pequeno, e 9 milhões num shopping, num lugar maior, né? Num salão do automóvel, num lugar onde tem muita gente, muito micróbio. Imagine um hospital, né? Imagine um hospital. Por que vocês acham que tem tanta infecção hospitalar? Porque imagine como que faz para lidar. E aí fica usando cloro, aí o cloro deixa as pessoas do... Então, assim, conhecer esse poder antisséptico dos óleos essenciais para higienizar esses germes, gente, olha só. Numa floresta são 5 germes microbianos por metro. Num apartamento, 20.000, né? 20.000 germes por metro cúbico. Num salão do automóvel, num shopping, né? Num ambiente, numa feira, num lugar fechado, né? Numa convenção, num evento, né? Que tem muita gente, tem aí 9 milhões. Numa loja de departamento, também 9 milhões de germes por metro cúbico. Vocês entendem ao que a gente está exposto? Numa mesa de trabalho, uma mesa de trabalho carrega 5 milhões de micróbios por metro quadrado. Uma mesa de trabalho carrega 5 milhões de micróbios por metro quadrado. Entenderam, gente? Um tapete tem 9 milhões de micróbios por metro quadrado. Só rindo, né? E aí? Como que a gente lida com isso? Né? A quantidade de micróbios, por isso que hoje muita gente que eu atendo, fora, né, o alimento que a gente come, que às vezes a gente não lava direito, a água que a gente bebe, a comida, né? E aí ele diz assim, num grande hospital existe em média 10.000 germes por metro cúbico. Em um grande hospital, 10.000 germes por metro cúbico. Isso porque tá higienizando toda hora, hein? Aí ele diz assim, muitos anos atrás, um médico colocou esse ar, né? Ele colocou alguns óleos essenciais em um frasco, né, contendo colocou algumas essências num frasco, e com essas essências que foram colocadas no frasco, fizeram essas essências para espraiar, né, por exemplo, numa mesa, no ambiente.
E o que se descobriu é que 40% dos micróbios, agora anotem aí, que isso daí é fenomenal. Aí quero ver a caretinha. Quero ver vocês surpresos de novo. Dizendo o seguinte, que um spray de óleo essencial para passar, né, numa mesa, num ambiente, o que aconteceu foi que 40% dos micróbios foram destruídos em 20 minutos. 80% dos micróbios foram destruídos em 1 hora. E 100% dos micróbios foram destruídos em 9 horas. Então, em até 9 horas, 100% daqueles micróbios foram destruídos. E 40% em simplesmente 20 minutos. Né? 80% em 1 hora, com o uso dos óleos essenciais, de algumas nebulizações, aerosóis de óleos essenciais, né? E aí tá dizendo que a prática de nebulização fina, aerosóis de óleos essenciais, deve ser realizada de maneira geral em quartos de pacientes, em centros cirúrgicos, em hospitais, em clínicas, né? Ai, Bernadette, linda! Saudade também, minha amada. Ai, hoje eu tô adorando rever minhas alunas aqui, maravilhosas. Então, imagine só, né? Que eles recomendam porque os óleos essenciais, de uma maneira geral, eles deveriam ser usados nas nossas casas, onde tem criança, onde tem animal, pessoas doentes, né? Em consultórios, em centros cirúrgicos, em hospitais, em clínicas, em escolas. Para quê? Justamente para conter essa quantidade de germes e de micróbios e que estão, inclusive, no ar e nas superfícies. Então, por isso, aerosol e limpezas de superfícies ajuda também na prevenção de doenças, porque você consegue matar o micróbio antes que ele adentre o hospedeiro, né? Adentre o organismo, gerando algum tipo de doença, algum tipo de alergia, algum tipo de síndrome respiratória, né? Quantas pessoas têm alergia a fungo, a ambiente que tá com muito germe, né? Com muito ácaro, com muito micróbio, né? Você vê um ambiente com cortina, com tapete, mesa, poeira. Então, é muita coisa. E, às vezes, a higienização com óleos essenciais, ela é muito efetiva, né? Você pode fazer misturando com vinagre, que também é excelente, misturando com álcool e água, vinagre e água. E aí fazer essa, né, é praticamente uma asepsia aérea e das superfícies. E aqui no livro, tá? Quem tá chegando, eu tô fazendo a tradução aqui do livro do Dr. Jean Valnet, tô falando sobre a questão antisséptica e mostrando o quanto de germes e micróbios e bactérias nós temos nas nossas casas, nos ambientes que a gente frequenta. Chegando num ambiente grande como é o ambiente de um shopping, né, de uma loja de departamentos, um aeroporto, né, esses lugares muito grandes, chegam a ter aí milhões, né, mais de 9 milhões de germes, de micróbios por metro quadrado. Uma mesa de um escritório chega a ter 5 milhões de micróbios por metro quadrado, né, que aí você tem um monte de papel, põe a mão e mexe. Então, assim, a questão da higiene, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já dizia que a grande questão das doenças é a falta de higiene. Mas quando a gente fala de higiene, não significa que as pessoas são porcas. A gente fala de higiene, que é pensar nesses germes, nesses micróbios que existem e da melhor maneira de lidar com eles. E o que ele traz aqui é o potencial que os óleos essenciais têm nesse sentido, né? Por isso que eu incluí como bônus do curso Saúde Essencial, para quem quer ter aí um curso introdutório de aromaterapia, a aula de higienização doméstica, para você poder aprender a fazer a limpeza da sua casa e ter receitas e poder, não só a casa, né? É a escola, não sei onde você trabalha, se é uma clínica, é a sua mesa do escritório. Isso é muito importante, né? E aí, ele diz o seguinte também, que por quase 15 anos,
é o uso das propriedades de uma... Ah, tá. Isso aqui é porque o Dr. Valnet, ele fazia esse teste. E aí ele conta o experimento que ele fez, né? Para poder fazer uma propriedade antisséptica. E o que ele diz? Aí aqui tem umas dicas de alguns óleos que ele usava com grande propriedade antisséptica. Ele dizia assim que por 15 anos da vida dele, ele usava as propriedades de uma pequena lâmpada, uma lâmpada que aquecia, né? Uma lâmpada de aquecimento, posicionada em cima de um copo. Então, ele punha o copo e uma lâmpada que aquecia, para aquecer devagar, né? Sobre um copo com algumas gotas de essência, né? De óleo essencial de tomilho. Tomilho é bastante antisséptico. Lavanda, né? Pinho, óleo de pinho e eucalipto. Então, ele colocava diariamente esses óleos, um copo e uma lâmpada em cima para que o calor da lâmpada ajudasse na volatilização e esses óleos ficassem ali no ambiente fazendo a asepsia do ambiente, né? Matando os micróbios do ambiente. Então, vocês entenderam? Tem 2 pontos. Um é a questão da asepsia aérea, de você limpar o ambiente, o ar que você está respirando, porque quando você varre o chão, sobe um monte de micróbio, né? Do pó. Quando você limpa uma superfície, o pano. Então, assim, você poder fazer a asepsia aérea, né, do ambiente e também das superfícies. E saber que você está lidando com esses germes, com esses micróbios, né? E aí ele diz assim, os antigos, né, os nossos ancestrais, eles desconheciam a composição dos óleos essenciais, das essências. Como eu falei para vocês, muitos livros franceses chamam os óleos essenciais de essências. Aí ele dizia assim, os antigos desconheciam a composição das essências, mas sem entender o mecanismo, usavam diariamente suas virtudes antissépticas. Então, eles não tinham laboratório, né? Não tinham a análise, mas usavam as virtudes antissépticas, seja na alimentação, né? Seja na defumação, que era, né, deixar defumar a fumaça das plantas na prevenção de epidemias para detê-las. E isso foi o que Hipócrates, o pai da medicina, usou para combater a peste lá da Grécia. Na época da Grécia, que teve uma peste, ele fazia fogueiras de ervas para que a fumaça pudesse combater a epidemia. E muitas histórias, né? Então, recorda-se, aqui ele fala no livro, né? Na tradução do livro. Ele diz assim, recorda-se o exemplo das epidemias de peste de Atenas, da Grécia, combatidas por Hipócrates, com fumigações aromáticas, né? Fumigações de plantas. Mais perto de casa, no século XIX, durante as epidemias de cólera, os perfumistas sempre mostravam imunidade quase absoluta. Gente, vocês escreveram isso? Vocês entenderam o que eu falei? Imagine que esse livro ele foi escrito em 1964 por um médico, microbiologista, infectologista, cirurgião, e que tratou os ferimentos e as infecções, fez a asepsia dos ferimentos de soldados durante a Segunda Guerra, né? E aí ele está trazendo aqui a questão do que aconteceu no século XIX, durante a epidemia da cólera, né? E a gente acabou de viver a epidemia do Covid, e estamos ainda dentro aí disso tudo. E ele dizendo que no século XIX, durante a epidemia da cólera, os perfumistas, quem lidava com óleos essenciais, mostravam imunidade quase que absoluta. Eu vou dizer para vocês que, pelos estudos que eu faço, eu acredito muito nessa questão da asepsia e da imunidade que os óleos essenciais trazem mesmo, no potencial antiviral, antibacteriano, antifúngico de amplo espectro. Mas a gente precisa ter conhecimento, muito por quê? Porque para você poder confiar, né?
porque existe uma força contrária, né? A gente tem aqui médicos, aqui o Dr. Valnei, eles citam vários médicos, vários estudos, mas a gente aqui, né, no século XXI aí, tá capengando, né, para entender o óbvio. A gente tá capengando para entender o óbvio. Então ele diz que durante essas epidemias, os perfumistas, quem lidava com, manipulava óleos essenciais, sempre mostrava a imunidade. E aí ele fala, não nos lembramos mais dele em 1970, na época do pânico que assolou o Ocidente por causa de alguns casos de cólera no Oriente Médio. Aí ele fala assim, as crenças do nosso tempo obrigavam todos os indivíduos que partiam para a África ou para o Oriente de serem vacinados. Deixa eu voltar aqui. E agora, mais uma vez, vou usar. Aí ele fala assim: a fumaça das plantas, né, essenciais, então seria os vapores ou a fumaça, que seria queimar, né, os vapores, ou inclusive a volatilização de óleos essenciais, tem propriedades antissépticas ativas, inibindo o desenvolvimento de certos estafilococos e cobacilos em ordem decrescente ativa. E é necessário, então, usar os óleos essenciais para isso. Então, ele fala assim, as propriedades antissépticas dos óleos essenciais são utilizadas diariamente pela família que sabe utilizar, inclusive, ervas na sua cozinha, né? Não só os óleos essenciais, mas no dia a dia, na alimentação, o uso do alho, da cebola, do tomilho, do limão, do cravo e outros, né, temperos, outras ervas aromáticas nas preparações culinárias. E aí tá o porquê que eu também incluí como bônus do curso Saúde Essencial, para quem quiser entrar agora aí no Black Friday, um curso de cozinhando com óleos. Porque a gente poder usar na culinária e perceber que os óleos essenciais, eles podem estar em tudo na nossa vida, mas que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para não desperdiçar, né? Para usar, entendendo o que está fazendo, para ter os melhores benefícios, os melhores resultados, né? Então, aqui ele diz que, inclusive, não é só, né? Claro, se você comer alho, se você temperar, em vez de ficar usando sazon, quinor, essas coisas que só dão doença, que só causam danos para o seu intestino, inflamação, você usar temperos naturais, né? Temperos de verdade, orégano, tomilho, alho, cebola. Então, assim, gente, quem aqui ainda usa tempero, né, sazon, que acha que aquilo é amor, não tem nada de amor lá, tá? Só vai deixar você doente. Deixa eu ver. É muito importante essa pauta da Carla de usar óleos essenciais para a higienização. Poupa a nossa saúde dos produtos químicos sintéticos que prejudicam tanto a saúde do planeta. Tem mais isso também, verdade, Liliane? Que a questão é isso, né? Que além da gente prejudicar, né? A nossa saúde com aromas muito sintéticos que prejudica todo o nosso sistema olfativo e que atua no límbico, né? E atuando no límbico prejudica as nossas emoções. Quando a gente trabalha com produtos para higienização doméstica, produtos caseiros e produtos com óleos essenciais, além de você também trabalhar suas emoções, de você sentir um ambiente, uma energia boa, né? Porque você vai estar inalando aquilo, você não vai prejudicar a natureza, né? Não vai para a água, o que vai para o esgoto é algo que não é cheio de sulfato, lauril sulfato, parabeno, coisas que matam os peixes, os animais, fazem os rios cada vez ficarem mais sem vida, né? Matam tudo por onde passa. O cloro, ele mata as bactérias boas, que são as bactérias que tratam o esgoto. Aqui na minha casa, eu tenho um tratamento ecológico do esgoto. E lá a gente não pode deixar ir cloro, porque eu preciso que as bactérias transformem, elas que comem os coliformes fecais.
A gente tem muito, né? Claro, tem as bactérias, aqui a gente tá falando de matar germes, bactérias, parasitas e tal, mas a gente tem momentos em que as bactérias são importantes, porque elas é que fazem a degradação. Os fungos decompõem, né, algumas coisas. Então, a gente precisa saber só colocar cada coisa no seu lugar e saber usar produtos de limpeza que não vão prejudicar todo o sistema, que a gente chama de, não é nem biodegradável, né, que é um sistema biocompatível. Porque o biodegradável, ele ainda tem gera ainda algum impacto, né? Então, a gente precisa que seja biocompatível e que possa realmente se degradar ali em harmonia, coisas que a natureza entende como parte dela. Então, quando você faz um produto de limpeza, de asepsia das suas mesas, da sua casa, com álcool, com vinagre, bicarbonato, óleos essenciais, você tem tudo aí biocompatível, né? Você não está gerando impacto para a natureza. E isso é muito importante. Então, ele fala também aqui o seguinte, que um médico familiarizado com os óleos essenciais poderá combater, por meio de suas intervenções, a generalidade das infecções, sejam elas de pulmão, de fígado, de intestino, de urina, de útero, de pele, feridas, dermatoses, e o método leva à maioria dos resultados satisfatórios se os óleos essenciais prescritos forem bem prescritos e se para certas condições crônicas de longa data o tratamento for continuado com perseverança suficiente. Aqui é para esse recado para as minhas alunas do AMINI, né? Que é que a gente trabalha com aromaterapia clínica, tá? Então, mostrando que, mas assim, aqui ele falou do médico familiarizado, tratando doenças. Esse é o papel de um aromaterapeuta clínico. Mas e você, no dia a dia, na sua casa, né? Ter sua farmacinha em casa, você no seu dia a dia, poder higienizar a sua casa com óleos essenciais, entendendo que com isso você também está evitando doenças, você também está prevenindo doenças físicas e emocionais. Físicas e emocionais, porque essa casa vai estar com aromas que vão estar também atuando nos neurotransmissores, vai estar apoiando, né, a higienização desse espaço para que micróbios não se proliferem ali, gerando doenças e infecções. Então, aromatizador ambiental pode ser um spray, pode ser o aroma, né, o difusor de ambiente, mas pode ser um spray que você faz a limpeza na casa, depois você espreia. Eu já vi gente pingando óleo essencial na saída do aspirador de pó, enquanto vai aspirando de um lado, do outro vai vaporizando, né, fazendo a difusão no ar de um óleo essencial mais antisséptico para matar esses germes, porque muitas vezes, enquanto a gente está limpando, a gente está respirando germes, porque você está subindo toda aquela poeira, né? Dependendo da forma como está sendo feita a limpeza. Então, isso realmente, a gente poder... Agora, imaginem um ambiente, sei lá, uma sala de um dentista, uma escola cheia de criança, que pôs a mão ali no chão e mexeu no cachorro, né? Enfim, que pisou no cocô, enfim. O ar-condicionado também, Viviane, interessantíssimo. No ar-condicionado, a gente pode colocar, às vezes, dependendo do escritório, nos lugares assim que tem ar-condicionado, né? Que você fica, às vezes, trabalhando presa num lugar com ar-condicionado, começa até... Você pode pôr umas fitas de tecido amarradas na saída do ar-condicionado e nessas fitas de tecido pingar alguns óleos essenciais que aí vai volatilizar no ambiente, né? E vai ajudar a fazer a asepsia aérea. E você pode ter um spray que você limpa a sua mesa, seu computador, suas coisas com esse spray com óleos essenciais para fazer a asepsia do ambiente, das superfícies, né? Limpeza das coisas, passar um pano. Então, sempre passar, você pode usar óleo essencial para limpar vidros,
para limpar superfícies, para ajudar. Tem pessoas que têm problemas com armários, né? Com mofo, lugar que fica muito cheiro de mofo por causa de umidade. Então, o óleo essencial, ele tem vários compostos, várias moléculas, tem um potencial antifúngico muito grande. Um óleo que é muito antifúngico, dois interessantes para isso, são cravo e lemongrass, por exemplo. Né? Você pode misturar esses dois óleos, borrifar nos guarda-roupas, passar, né? Passar um pano no guarda-roupa, deixar secar, borrifar de vez em quando para evitar esses mofos nas cortinas. Então, vocês entendem? Assim, entender de como a gente higienizar o ambiente. Hipócrates já dizia que na época de Hipócrates existia muito problema com higiene, né? E Hipócrates dizia que para as pessoas terem boa saúde, elas precisavam se higienizar, precisavam, e não é só higienizar, tomei um banho, tá bom, mas e daí? Você tomou banho e você veio mexer na mesa cheia de micróbio. Então, poder fazer essa asepsia de tempos em tempos e saber que você tem esse recurso numa alta potência, né? Porque o que fala aqui, as estatísticas, é que 40%, né, dos micróbios, depois que utilizaram os óleos essenciais, 40% foi destruído após 20 minutos, 80% em 1 hora e 100% dos micróbios desapareceram todos eles em até 9 horas. Então, é bem interessante, né? A gente perceber esse resultado. Bom, aí, que mais? Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. Ah, tá. Ele traz uma crítica aos antissépticos químicos sintéticos. E ele fala assim, uma das críticas à maioria dos antissépticos químicos é sua nocividade, né? A questão de eles serem muitas vezes do mesmo jeito que eles atacam agentes patogênicos, eles também atacam as células do organismo. Diferente dos óleos essenciais, que eles atacam os patógenos, mas não atacam as células do organismo. Eles fazem bem para o organismo, eles regeneram o organismo. E aí ele fala que todo o problema é encontrar um antisséptico que destrua o micróbio sem prejudicar o organismo que hospeda esse micróbio. E que, de fato, as células vivas dos tecidos intervêm, reagindo tanto ao micróbio quanto ao antisséptico. E o fato é que quando a gente fala de óleos essenciais, a gente está falando de algo que, além de atacar o micróbio, quando a gente fala do corpo, né, uma coisa que já está infectada, aumenta a imunidade, ajuda o corpo a reagir contra a infecção. Diferente desses medicamentos sintéticos que diminuem a imunidade porque ataca, inclusive, os organismos que são importantes para a regeneração do corpo. Então, tá dizendo assim, vale lembrar que os antissépticos sintéticos não apenas destroem os micro-organismos, mas também destroem as células em que eles se encontram ou que os cercam. Ele resume que seria tolice tentar desinfetar todo um organismo humano, pois uma substância que circulasse no sangue em quantidade suficiente para destruir todas as bactérias, com certeza danificaria seriamente as células e com isso proibiria, prejudicaria a vida. Todos os antissépticos irritam as células e os tecidos em maior ou menor grau como resultado da sua toxicidade geral. Essa é uma das razões que me faz preferir o tratamento, de feridas, de escaras, de queimaduras. Isso eu vou fazer uma live, vou falar só sobre essa questão de feridas, queimaduras, e ele diz que é por isso que ele prefere fazer o tratamento de feridas, de queimaduras, de tudo com óleos essenciais e não com remédios antissépticos que vão matar, inclusive, as defesas que vão ajudar no processo regenerativo, né? Acho que eu já falei demais. Vou deixar o restante para a gente falar na próxima live.
Queria saber se vocês têm perguntas e entender, assim, que o que ele diz aqui, vamos fazer um resumo, né? Que em alguma instância, todos os óleos essenciais têm poder antisséptico. E aí a gente vai ver, de acordo com alguns compostos, com algumas moléculas, alguns têm maior ou menor. Um dos que tem maior poder seriam os fenóis, né? O orégano, o tomilho e os aldeídos, né? Onde a gente encontra o citral, o cinamaldeído, que seria a canela, e o lemongrass. Então, seriam 4 aí óleos interessantes com poder antisséptico potente, né? Contra germes, aí seria o tomilho, orégano, lemongrass e canela. Porém, são óleos que a gente jamais vai usar puro, a gente tem que tomar cuidado com a pele, porque eles são muito reativos e podem se encostar na pele, algumas pessoas podem manifestar reação alérgica e tal. Então é para fazer limpeza com cuidado, né? O cravo também, por conta do eugenol, que é um fenol éter, é interessante também, né? Então, essas propriedades, quem faz o curso Saúde Essencial consegue conhecer a base da química. Quem faz a formação AMINE consegue aprofundar na química, entender todos os mecanismos e tal. Mas, quando você quer usar no dia a dia, o importante é você saber que existe, o que é isso, o que é aquilo, qual que você pode escolher para você fazer uma asepsia, né? Para você poder fazer uma limpeza de um ambiente, para você poder fazer uma limpeza do ar, né? Então, geralmente, por exemplo, óleo de limão, óleo de laranja ajudam muito na asepsia aérea, porque eles têm monoterpenos, eles têm limoneno, né? Outro óleo muito interessante para como antisséptico é a melaleuca, né? Porque tem terpinem 4-ol, que é um álcool bem interessante para fazer asepsia. E também o gerânio, que tem geraniol, porque é um grande antifúngico também. Então, citral, geraniol, gerânio são excelentes antifúngicos. Então, para vocês perceberem que alguns óleos a gente pode ter aí como coringa para ajudar na higienização doméstica, né? Para ajudar na limpeza ambiental, para você matar esses germes dos ambientes, principalmente escolas, lugares onde muitas pessoas, ou até famílias, né? Mas onde muitas pessoas frequentam e que pode, então, gerar aí contaminação e tal. Então, a gente pode preparar, né, um produto de limpeza com álcool, com água, com vinagre, bicarbonato, fazer, então passa, limpa com água, vassoura, tal, depois passa um pano na casa, faz a asepsia, e aí no curso Saúde Essencial vocês podem receber como bônus uma aula onde eu dou algumas receitas e tal para vocês, que tem como bônus uma aula de quase 2 horas, se eu não me engano, sobre a higienização doméstica e sobre cozinhando com óleos essenciais, tá bom? O curso Saúde Essencial foi meu primeiro curso, tem até alunas aqui que começaram comigo lá atrás, né, com Saúde Essencial. E o Saúde Essencial é um xodó também meu, porque foi como tudo começou, né? Todo esse movimento de dar aulas online, de estar aqui na internet trazendo esse conhecimento da aromaterapia. E depois depois do Saúde Essencial, fui aperfeiçoando o meu conhecimento até a gente chegar na aromaterapia clínica, que é o que eu faço hoje com a formação AMINE, né? Mas durante, olha lá, Simone linda, foi aluna do Saúde Essencial, aí caminhou comigo bastante tempo, né? Falei de você esses dias, sim. Acho que foi hoje, foi ontem. Falei de você, saudades, minha linda. Então, a Iti também. A Iti foi minha primeira aluna do Saúde Essencial quando ainda era. A Iti foi aluna do Saúde Essencial quando ainda era ao vivo, né? Presencial, não ao vivo, porque a Simone fez ao vivo aqui pelo vídeo, mas a Iti fez o ao vivo presencial, meu primeiro Saúde Essencial, né, Iti? Agora tá na formação, que linda, né? Maravilhosos, muitas alunas. Bernadette, que estava aqui também, aluna do Saúde Essencial. A Rani também.
Tem várias pessoas aqui, mas a Iti foi a única que fez ao vivo, presencial comigo lá em São Paulo, né, Iti? Que legal, que legal. Então, meus amores, hoje o que eu queria trazer era isso, essa questão de a gente começar a ter um olhar mais amplo para os óleos essenciais, né? Não é só, assim, tem a questão das doenças, tem a questão da aromaterapia clínica, que é o que nós estudamos na formação Amini, mas tem essa questão também do nosso uso do dia a dia, né? Esse uso diário, que é poder incluir na limpeza da nossa casa, dos ambientes de trabalho, que é fazer essa asepsia do ambiente para prevenir doenças, eliminar micróbios. Então, né, é muito interessante a gente entender um pouco mais e confiar, porque às vezes a gente confia naquele produto caro do mercado, porcaria, mas que você olha lá os ingredientes, você não sabe nada do que está escrito lá, e que tá cheio de química, com cheiro que dá dor de cabeça, que te traz, irrita o emocional. Eu não posso, né? Por exemplo, se vem alguém me ajudar aqui com a limpeza da casa e começa a passar um monte de produto, eu tenho que sair de casa, né? Se eu entro num lugar que acabou de ser limpo com um monte de coisa, tem vezes que eu não consigo entrar em ambientes que acabou de encher de cloro ou de desinfetante. Esses cheiros me incomodam muito hoje. Eu sou muito sensível a aromas, né? Então me incomodam. E eu adoro entrar num lugar com cheiro de óleo essencial, né? Com cheiro de natureza. A gente respira, a gente se sente vivo, parece que abre o pulmão, traz alegria, não é? Então, a gente poder incluir os óleos no nosso dia a dia, no sentido de higienização e cuidado com a casa, também tem a ver com saúde. Isso que a gente tem que entender, né? Que isso também tem a ver com saúde, porque isso tem a ver com prevenção. E é essa prevenção que a gente faz quando a gente começa a entender desse potencial antisséptico que os óleos essenciais têm e essa capacidade de eliminar os germes, né, as bactérias, os fungos, os ácaros dos ambientes sem prejudicar a nossa vida, a nossa respiração, o nosso emocional. Pelo contrário, né, apoiando o nosso sistema imunológico, a proteção do corpo e a prevenção de doenças. Tá bom, meus amores? Então é isso. Quinta-feira a gente tem outra live, tá? Quem tá chegando aqui ou quem não tá na formação, quem quer muito fazer né, começar a usar os óleos com segurança, quiser fazer o curso Saúde Essencial, que é esse curso básico introdutório, que é o meu curso iniciático, né? Que é um curso inspiracional também. Todas as informações estão no meu feed. Todas as informações estão lá na bio, vocês podem pesquisar tudo o que quiser e tá agora num valor super promocional dentro da Black November, tá bom? Então é um presente que eu resolvi dar para abrir, né, para quem quer, para poder as pessoas poderem usar os óleos essenciais com mais responsabilidade, com mais segurança, com mais autonomia. É diferente de quem vem para a formação, que vem para estudar, para aprofundar, para entender de química, de farmacologia, para poder ajudar as pessoas, né? O Saúde Essencial é para você fazer um trabalho com você, com a sua família, com a sua casa, com o seu dia a dia, com a sua farmacinha, parar de desperdiçar óleos essenciais, de subutilizar, de jogar dinheiro fora. E óleo essencial é ouro, é muito precioso. Então, a gente saber utilizar com responsabilidade é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Então, essa é a intenção do Saúde Essencial. Agora, né, aqui tem várias alunas da formação que aí já são pessoas que querem aprender, aprofundar, que já é um curso extenso de 260 horas e que só vai ter turma o ano que vem. Agora, a gente acabou de abrir a última turma, né, da formação Amini, estamos aí com as águias Amini começando o seu voo lindamente, despertando, tá sendo muito lindo. E então, o que eu resolvi? Eu resolvi abrir o meu curso iniciático, esse curso inspiracional, o Saúde Essencial, durante o Black November, para dar a oportunidade de quem tá aí começando, iniciando, tem um monte de olhinho na gaveta, não sabe o que fazer com eles,
poder ter um conhecimento mínimo para usar com segurança, com responsabilidade, tá bom? O link tá lá na bio, é só você entrar lá, tá todas as informações. Se quiser pode me mandar direct que eu também dou as informações. E estamos aí para poder fazer com que cada vez mais a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida, que a gente possa se desenvolver feliz, né, satisfeito com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida principalmente, né? E também passar isso para as pessoas. Tá bom, meus amores? Um beijo, bom final de feriado. Boa quarta-feira. É, Águia. Denise Águia. Quem é a Águia? Levanta a mão. Águia Amini. Coloca aí, eu sou a Águia Amini. Coloque aí que eu quero saber quantas águias estão aqui. Quantas águias Amini estão aqui? Ah, ai, lindas. Denise, linda. Águia Amini. Então tá bom. Eu vou fechar, que senão eu fico falando aqui, que a pessoa não gosta quase de falar, né? E aí eu já falo que vou fechar, já arrumo outro assunto, alguém pergunta, já saio falando. Águia, Viviane, Águia, Denise, Águia. A Iti tá aqui também, Leonora, tem aqui, tá a reunião das águias. É, linda, maravilhosa. Leonora, olha aí as águias, a Iti, lindas, as águias maravilhosas. Ah, adoro essas águias que estão voando alto. E tudo começa pelo básico, né? Então, assim, a Iti começou no Saúde Essencial, a Simones começou no Saúde Essencial, várias pessoas começaram no Saúde Essencial e foram aprimorando o seu conhecimento, né? Então, a gente precisa sempre dar um primeiro passo e eu tô aqui para apoiar você, tá bom? Então, bem-vindas, minhas águias! E bem-vindos todos que tiveram nessa live hoje. E a gente se vê na quinta-feira, 20h30, tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente. Tchauzinho. Boa noite.